Olá, muito bom dia. Daqui a 48 horas estaremos em 2018. E o que esperar dos próximos 365 dias? Será que a economia do país vai voltar a crescer? O governo federal falou há poucos dias em aumento do PIB, Produto Interno Bruto, e redução da inflação. O que isso significa? 2017 termina com 13 milhões de desempregados no país e salários achatados. Qual a mágica para mudar esse quadro? Será que 2018 vai ser bom? Mas bom em que sentido e para quem? Quando se fala em economia e mercado de trabalho, não podemos esquecer que no próximo ano tem Copa do Mundo, isso mesmo, um mês inteirinho de futebol. E é sempre bom lembrar da corrida presidencial e as eleições estaduais. Isso ajuda ou atrapalha o crescimento econômico? Aliás, a crise política traz um cenário de incertezas. Empresários e comerciantes estão animados para fazerem novos investimentos? Será que vão ser abertos novos postos de trabalho? No último ponto de vista do ano, eu recebo aqui no estúdio o economista André Magalhães e a secretária executiva de Trabalho e Qualificação, Ângela Mockel. Bom dia, muito obrigada por vocês terem aceito o convite para esse último programa do ano. E espero que vocês tenham boas notícias, né, para dar para os nossos telespectadores. Ângela, Pernambuco fechou o mês de novembro com um saldo positivo de 259 postos de trabalho criados no estado, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Empregadores, dados divulgados pelo Ministério do Trabalho na quarta-feira que passou. Esse resultado é o melhor dos últimos 4 anos. Isso é bom, não é muito pouco, mas essa é uma luzinha no final do túnel de que tudo pode ser melhor ou não? Veja, na verdade, ele como novembro, ele foi um dos melhores novembros dos últimos anos, né? Assim, ele ficou com saldo positivo, mas é um positivo que a gente considera ainda pequeno. Se você olhar, essa carga todinha está em cima da área de comércio. O serviço continuou com uma estabilidade baixa, né? E a agropecuária, que vinha dando alguns frutos durante o ano todo, ela tem o declínio dela, por isso o saldo não é mais positivo, numa amplitude maior. Como comércio, a gente já esperava, né? Porque, por conta assim, dos empregos temporários. Temporários. Também. Apesar de ter tido uma retração, e o emprego temporário que era contratado em outubro, ele na verdade foi contratado em novembro. Então, por isso desse saldo positivo. Exatamente. Entendeu? Porque, na verdade, você esperou mais um pouco para poder fazer. Por que você esperou mais um pouco? Porque o carnaval é em fevereiro. E aí você fica com essa mão de obra até o final do carnaval, né, nessa temporalidade, para depois do carnaval aí ser feita a troca ou ele ir para um novo posto de trabalho. Em função desse resultado de novembro, pode ser que dezembro também seja igual ou melhor até? Dezembro, ele é caracteristicamente um saldo negativo, tá certo? Ele nem tem um quadro positivo, porque você tem normalmente um recesso da construção civil, que faz uma baixa nesse período. Você tem o próprio comércio e serviço que não contrata, são pequenas contratações, né? E aí, assim, a agropecuária pode te dar um pequeno start com a vinda da fruta, é normal. Mas, assim, isso não faz uma compensação. Se você olhar os números, normalmente, dezembro ele tem a característica de ser um saldo negativo, não muito, mas aí ele é compensado durante a diluição dos outros meses. Ou seja, todo mundo entra de recesso, né? Como se costuma dizer nessa época do ano, que o país para, tudo para, né? E vira uma grande festa. Mais ou menos. Mais ou menos isso. André, você está otimista para 2018 ou não? Eu diria que eu estou moderadamente otimista, mais realista do que otimista. Eu acho que é uma questão muito importante, você colocou no início. Nós tivemos um 2017 bom em relação ao que a gente tinha tido nos últimos 3 anos. A gente teve um triênio muito ruim. A gente tem que lembrar que entre 2014, 15 e 16, a gente talvez tenha tido os 3 piores anos da história do país, né, em que há registro, talvez comparado lá atrás à crise que a gente teve no começo do século passado.
ou seja, é uma queda brutal no PIB, demora, né, a economia demora a sentir, né? A gente 2014 teve crise, então muita gente, não senti ainda, não senti e tal, aí você vai... Isso chegou até 2016, a gente veio no limite, 2017 foi ruim para muita gente, não foi bom para todo mundo. E aí foi bom na média, então uma expectativa de 1% de crescimento, a inflação vinha muito alta, reduziu o ritmo de elevação de preço, e em 2018 a gente já está com a expectativa de crescer 2,5% até 3%, a quem acha, com a inflação controlada, juros caindo. Então, do ponto de vista macroeconômico, quando você olha o cenário geral, é para ficar otimista, ou seja, a gente tem uma economia em equilíbrio, uma expectativa de crescimento, finalmente, agora com a inflação controlada e juros caindo, mas a gente vai ficar muito abaixo de 2012 e 2013, por exemplo. Então a gente está olhando agora que vai ter que correr para recuperar tudo aquilo que a gente tinha. Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas nos últimos, assim, você olha para trás, 2012, 2011, eu ficava pensando, nunca imaginei que eu fosse ver tanta efervescência na economia local. 2010, assim, tinha dinheiro circulando, as pessoas iam aos restaurantes, pediam uma comida, nem olhava preço, né? Assim, vou comprar, vou pagar. Gastou muito. E a gente tinha muita gente trabalhando, mas a renda estava. A gente teve um aumento brutal do salário do funcionário público. O governo federal, até no final do governo Lula, depois no começo do governo Dilma, o salário aumentou muito para algumas categorias. Então isso aumentou bastante, ganho real. Com o estado como Pernambuco tem muito funcionário público, então a gente tem aqui a sede de alguns tribunais, a gente tem algumas coisas que concentram aqui na região. Então teve uma categoria que teve um aumento de renda, isso circulou na economia. Essa categoria não sentiu nada, porque os salários não caíram, né? Você pode até reclamar, deixou de aumentar, mas o resto da economia está em frangalhos. Ainda continua vivendo frangalhos. Bem. Mas essa é uma elite, né? Nosso funcionário é uma elite. E aí, para quem está desempregado ou para quem teve redução de renda, que não foi pouca gente, 2017 não foi um ano bom, né? Nem 2018 vai começar um ano bom até a pessoa conseguir emprego. E a gente tem que pensar também nisso, ou seja, existe um cenário para ser otimista dizendo, olha, estava muito, muito, muito ruim, né? Agora vai começar a melhorar. Talvez na sua casa não melhorou ainda, na sua casa não melhorou ainda, mas, em geral, o contexto é de melhora, né? Então, acho que esse aqui a gente tem que pensar um pouco. Então, cada um vai sentir na sua casa de forma diferente, né? Então, tem gente que está muito mal, perdeu o emprego há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, e não conseguiu ainda. Então, e tem gente que vai perder emprego ainda. Veja, as demissões continuam, não é simplesmente a indústria está demitindo. Porque eles tiveram camadas, na verdade foram camadas, né? E assim, você começa a sentir quando o comércio começa a sentir. O comércio e os serviços, eles vão te dando os alertas, dizendo, olha, eles não estão comprando mais, ele não há, né, a relação do público e do trabalhador frequentando isso e fazendo as aquisições que ele normalmente estava fazendo. Então, ele viveu o ápice, que foi o pleno emprego, que é exatamente o período que o André coloca, de 2011 e 2012. O auge do consumo. A gente chamava de pleno emprego, que era uma palavra que a gente não sabia nem que existia. Então a gente na verdade, assim, nem é exatamente um... Pleno emprego. Pleno emprego, a gente tinha muita gente, mas a gente teve um aumento muito grande da renda e um consumo exagerado, porque as pessoas saíram gastando no crédito também. Mas você teve oportunidade. Felicidade, assim, uma expectativa... Está tão bom e o crédito está tão barato, vamos comprar. Você lembra que o nosso presidente anterior até incentivou as pessoas a gastarem no crédito. Porque era para consumir. Compra perdendo vez. Não, faço em 10 vezes, 15 vezes. Eu me lembro que um carro você podia comprar até em 100 vezes. 96 prestações. Então, assim, quando você tinha aquele momento, né, de uma euforia, até irresponsável de compra, irresponsável em que sentido? Eu não sei como é que eu vou estar amanhã, já passou do meu planejamento, vou continuar comprando. Não era um consumo consciente. E aí, não foi isso que fez a economia desandar, obviamente, né? Foram outras coisas, mas junto ao momento desse momento meio que de irresponsável, com a crise econômica, pegou muita gente no contrapé. E aí as pessoas ficaram endividadas, as pessoas perderam emprego, então a economia vinha muito mal. Nós fizemos um grande arranjo, um rearranjo econômico. O governo que está no governo federal
ele tem uma popularidade ridiculamente baixa. Eu até faço pesquisa, vivo disso, mas essa pesquisa daí eu já nem acredito mais nela, porque a gente resolveu não gostar do governo, esse cara não tem como ninguém gostar dele, acabou-se. Mas do ponto de vista econômico, houve um redirecionamento, uma política responsável, reestruturou a economia, as empresas estão começando a querer investir, né? E as coisas estão começando a querer melhorar. Baseado numa confiança maior na economia. Então, acho que isso acho que a gente tem que ser positivo. Agora, não dá para chegar e dizer assim, a sua vida vai ficar jóia. Não tem mágica nesse processo. É uma economia que começa a engatilhar. Quando a Ângela fala assim que está começando, porque a gente, querendo ou não, a gente depende muito dos grandes investidores em termos de trabalho, que são os empresários. Vão se abrir construir novas empresas, fábricas, então significa que vamos ter postos de trabalho. Dá para pensar assim? Há essa perspectiva? Veja, a gente indo pela linha de raciocínio que assim, o André colocou bem para a gente, a perspectiva é o seguinte: toda essa melhoria ou essa estabilidade que ele está colocando da economia, ela faz com que você gere pelo menos um novo olhar e a possibilidade de novos investimentos. Então, assim, não só como federal, como ele coloca, a visão a nível federal, né? Mas a nível estadual, a gente conseguiu também fazer a redução de todos os custos, de manter todos os controles e gastos. E aí, assim, dentro desse controle, eu acho que, assim, se mostrou que há uma economia dentro de Pernambuco, que ela é possível você reacreditar nela e vir reinvestir nela. Então, mesmo que você tenha tido uma desistência, a gente espera que no próximo ano a gente comece a ter novas empresas que vão chegar aqui, mesmo que de pouquinho, porque a economia está tímida, como ele diz. Eu costumo dizer que ela está ainda chegando na linha do zero. Quando ela passar da linha do zero para o 1, é que ela vai... Então vai demorar um pouquinho. Que vai demorar. Então, se hoje eu perguntar, colocar assim para você, nós temos empresas, indústrias de olho em Pernambuco, o trabalhador de determinada área, determinado setor, tem esperança de que em janeiro, fevereiro ou depois do carnaval vão ter aí novos postos de trabalho? Por enquanto, eu poderia dizer que assim, a gente tem algumas fortalezas. A tecnologia, eu acredito que essa área ela vai ter um florescimento, e a inovação, a energia renovável, a eólica, onde nós somos um grande polo aqui. Então ela tem possibilidade de trazer novidades. E aí, assim, quem sabe a gente com isso traz as novas oportunidades, que são exatamente a geração dessa um novo gama de empregos. Então, se você pegar o que a gente tem como retrato hoje e trouxer um pouco mais de novo, ele vai fazer toda a diferença. Como é que a gente pode dizer assim, como é que fica o trabalhador? Vai fazer curso, vai se esforçar, vai investir, mas não tem dinheiro para poder bancar um curso, fica na expectativa. Eu acho que a gente tem um desafio, assim, mais uma vez, eu acho que é um ponto que como economista, as pessoas dizem assim, os economistas são muito insensíveis, estão olhando os grandes números, a gente não vê as coisas, né, as pessoas que estão com dificuldades. O desemprego, para cada família que está desempregada, é uma tragédia pessoal, particular, familiar. Então, não tenho dúvida nenhuma, né, quando a renda cai, as pessoas não têm emprego, não podem ter uma cidadania básica, mínima, né? Isso aí é inegável. O que a gente está vendo são duas coisas. A gente tem um cenário federal geral, onde a gente tem a gente estava perdido, o país estava perdido, assim, olhando para onde é que a gente vai, há 2 anos atrás. Agora a gente tem uma direção, uma melhora, mas isso varia. Primeiro, é um número médio. Segundo, ele é diferenciado para cada estado. Então, Pernambuco, em que pese o governo do estado ter feito um trabalho extraordinário da economia, nas finanças, tentando controlar as finanças, se esforçando, dizendo, esse aqui não vai quebrar porque eu não vou deixar. A economia do estado está mal porque depende de outras coisas. Outros fatores. E as prefeituras estão mal. Todo mundo está quebrado. Olha só, o que será que as pessoas estão esperando para 2018? Em nossa enquete pelas redes sociais, os internautas responderam que sucesso, garantia do emprego, né? O André falou ainda há pouco em desemprego, que deve continuar.
ou seja, fazer uma cirurgia plástica, mas para isso é preciso ter dinheiro, voltar ao mercado de trabalho. Ângela, as pessoas estão querendo trabalhar. Bom, enfim, todo mundo espera que 2017 seja melhor do que 2018. A gente faz um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. A economia e o mercado de trabalho em 2018. Esse é o tema do Ponto de Vista deste sábado, 30 de dezembro. Nossos convidados são o economista André Magalhães e a secretária executiva de Trabalho e Qualificação, Ângela Mockel. Olha, André, você no primeiro bloco ainda tocou num assunto importante quando a gente fala emprego. E na crise econômica, ou já não se fala mais em crise, né? Mas da situação aí da economia, a questão dos municípios. Há poucas semanas, os prefeitos estavam aí dizendo que não tinha dinheiro para pagar servidor, que estava demitindo, que as prefeituras estão quebradas. É dizer, quando você fala aqui num cenário macro, parece que a gente está conseguindo achar uma luz no fundo do túnel. Na realidade, quando a gente traz para o dia a dia das pessoas, isso está muito longe de ser uma verdade, de ser uma coisa real, concreta. E em cidades do interior, onde as pessoas veem na prefeitura uma forma de você ter um emprego, isso também não acontece. A gente tem um modelo muito estranho, né, de gestão. Não é só Nordeste, é Brasil todo. E o setor público ele vira e é referência. Todo mundo quer alguma coisa do Estado, que não é só serviço, né? Então, as prefeituras fizeram muito isso. Você pega... Na verdade, é um cabide de emprego, como se costuma dizer. E aí, antigamente era muito pior. Tá? Então, mas assim, ainda é. Você faz a campanha para o prefeito, para o vereador, esperando um emprego quando ele for eleito. E é isso que acontece. Então, o que acontece hoje, muitas prefeituras, muitos municípios existem sem nenhuma fundamentação para que ele existisse. Ele simplesmente alguém queria um cargo de prefeito, uns vereadores, que o Brasil paga salário para vereador, que é o único lugar do mundo que tem isso, né, município pequeno, e aí você cria uma estrutura financeira. E aí o cara cria aquilo e não tem dinheiro. Aí tem um FPM, que automaticamente você recebe o fundo de participação do município, e o ISS quando tem alguma atividade econômica. Ninguém quer cobrar IPTU, ninguém quer cobrar as coisas que tem que cobrar, e os municípios ficam dependendo desse dinheiro. Quando a arrecadação cai, isso cai. E foi o que aconteceu. Quer dizer, na crise federal, geral, cai a arrecadação. E os prefeitos estão dizendo a verdade. É absolutamente verdade que eles não têm dinheiro. Mas eles não têm dinheiro, infelizmente eles não têm dinheiro, porque a estrutura que eles fizeram é maior do que o município comporta. Porque no auge do dinheiro, você contratou mais. E funcionário público você contrata e não manda embora. E aí eles vão ter que mandar embora as pessoas de cargo comissionado, que é onde eles fazem política. Então, vira um problema muito sério, quer dizer, politicamente e localmente. E aí, mais uma vez, a gente fez... Muitas empresas fizeram isso, né? Você demitiu gente e aumentou a eficiência. Todo mundo está mais produtivo. A gente fica até mais feliz. Está muito produtivo. Mas alguém perdeu o emprego. Você deixou de gastar 20%. Esse dinheiro faz falta na economia. E aí, quando essa crise chega ao município, se ele vai fazer esse julgamento, uma parte das pessoas não vai ter emprego. Uma parte das pessoas não vai ter renda. Então, isso é que vai... Eu acho que isso é que vai ser um movimento muito difícil. Está difícil de ler ainda o que vai acontecer, mas a gente vai passar por um momento de aperto ainda no município. E aí o município é onde as pessoas moram, então é onde a gente está, né? E o governo federal não tem dinheiro, o governo do estado não tem dinheiro, e essa vai ser a discussão de 2018. Ou seja, no geral a gente está melhorando, mas não é que para todo mundo vai ficar melhor, né? E em alguns lugares vai ficar talvez até pior nesses próximos meses. Hoje, a Agência do Trabalho, o que ela tem de concreto para oferecer para quem está desempregado? Veja, nas agências, nas unidades de atendimento da Agência do Trabalho, somos 29 hoje no estado. A gente oferece a carteira de trabalho, o seguro, a habilitação do seguro-desemprego, né? Porque a gente dá entrada no seguro e depois ele é pago pela Caixa Econômica. E a gente faz o serviço de intermediação de mão de obra, que é exatamente eu captar vagas com as empresas, em todo o nível de empresas, para poder ofertar, para que eu tenha a possibilidade de encaminhar esse trabalhador para uma entrevista de uma oportunidade de trabalho. Mas as vagas, os postos de trabalho,
Hoje eles ainda são raros, são pouquíssimos. Veja, a gente teve uma redução grande no volume de vagas nos últimos 2 anos. E eu disse que o trabalhador se transformou num trabalhador empreendedor. Ele teve que se transformar e empreender para sobreviver. Então, o último ano e meio para ele, o enxugamento desse nível de volume de vagas, ele reduz dentro da empresa o número de funcionários, transforma esse funcionário em um polivalente, né? Ele é multifuncional. E aí eu tenho menor, com mais qualidade, mas pagando menos, né? E aí você tem várias variáveis que contribuem, mas assim, há lugares e há setores que têm os seus turnover normais, tá? A indústria tem o turnover dela. Há, assim, um incentivo, um estímulo, ou então um curso que você, ou um encaminhamento para alguma instituição que possa oferecer o curso, para de repente você, assim, não consigo voltar ao mercado, não tem vaga, não tem postos de trabalho, mas eu posso produzir, eu posso abrir meu negócio, você montar a sua microempresa. Há esse tipo de aconselhamento, de encaminhamento, para que a pessoa não fique desesperada, porque quem trabalhou a vida toda ou tem uma família para sustentar, né, de repente está de mãos atadas, acorda de manhã e vou para onde? Na Secretaria nós temos o serviço, mas aí só em Recife ainda, a gente está querendo ampliar isso para o empreendedor autônomo. Então a gente tem um trabalho específico com esse empreendedor, onde ele recebe capacitações constantes, o atendimento de como é que ele se registra, como é que ele se transforma nesse empreendedor autônomo e como ele se mantém como empreendedor. A gente só tem uma unidade que fica ali muito próxima da Rua da Aurora, que é a maior unidade que eu tenho. A gente tem cursos de capacitação constantes. A gente esse ano inovou com o curso EAD. E aí, assim, a gente, além do EAD, a gente mantém os cursos com vagas presenciais, a gente continua estimulando e também veio trabalhar com cursos com a empresa. A gente tenta identificar o que a empresa está precisando, a gente faz um processo de identificação e sensibilização, e aí a gente faz o curso com ela, que é para poder manter o trabalhador, porque eu também tenho interesse que ela mantenha ele, ela não demita ele, né? É muito importante para a gente. Então, assim, esses serviços todos a gente tem na secretaria da gente, estão sempre disponíveis no nosso site, e assim, a preocupação que a gente tem com o trabalhador, a gente não diz que tem uma mágica de fazer qualificação. O que eu digo sempre é que, assim, quanto mais atualizado você tiver, você tem maior chance e melhor chance para poder passar por um processo de entrevista, inclusive. Porque hoje a gente tem um critério e um rigor enorme no processo de seleção de um trabalhador. O que tem pesado na hora, independente da área do setor que ele possa trabalhar? A gente fez um levantamento há pouco tempo e a gente descobriu, por exemplo, o volume de encaminhamentos que você tem, antes era 3:1, que era um número nacional, inclusive. Ele aumenta hoje de 5 para 6 encaminhamentos. É o dobro. Então, assim, você pede mais gente para poder fazer um processo de seleção para o mesmo número de vagas que você pedia antes, tá? Então, quais são os critérios básicos? Hoje você faz principalmente uma prova. Então, assim, o ensino médio, se você não tem, você está automaticamente excluído, não interessa. Você pode ser de um pedreiro entendeu? Um vendedor, um farmacêutico, um auxiliar de farmácia, qualquer coisa, ele vai te pedir o ensino médio completo. Aí, a partir disso, ele faz uma prova, ele tem uma entrevista, né, do posicionamento dele individual, depois ele tem um posicionamento dele coletivo, que é a dinâmica, e ele pode passar por uma prova prática, dependendo do que seja. Aí o aperfeiçoamento dele, que ele pode perder por estar fora do mercado, vai fazer com que ele fique fora também. Continue fora do mercado. Aí, então, se puder, né? Assim, se não tem dinheiro, ver como é que consegue, mas está buscando se aperfeiçoar para poder voltar a se inserir nós temos no mercado de trabalho. Essa coisa do empreendedorismo não é que seja uma boa forma, mas a gente tem isso. As pessoas vão e tentam se virar. Eu imagino, espero que isso diminua rapidamente em 2018, 2019, as pessoas voltando aos empregos, porque no final muitas pessoas querem um emprego, carteira assinada. Então esse é um momento que a gente tem e eu acho que faz parte, eu acho até bom, é melhor do que estar em casa sem fazer nada. Sim. Mas o número de pessoas tentando se virar na rua aumentou muito. Então,
tem um lado legal, positivo, dizer, eu não sou muito empreendedor e tal, e tem um lado ruim também, porque assim, é uma viração. Quanto mais qualificada a pessoa tiver, melhor. E essa coisa também pode ser legal, porque na hora que você sai e você tenta o seu, quando você volta para o mercado de trabalho, você volta com outra postura também. Você respeita, você entendeu? Eu sei como é difícil, eu sei como é que o chefe está brigando comigo, mas é importante. Então, isso você também descobriu um talento que você tinha, né? E um bom negócio, né? Embora às vezes é difícil. E sabendo que mesmo quando você monta o seu próprio negócio, sabe o seu negócio, você não vai ganhar dinheiro assim da noite para o dia, né? Não. É muito difícil. Muito difícil. Bom, gente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer, lembrar, né, André, que janeiro é um mês aí que tem IPVA, IPTU, tem um monte de taxas aí para pagar. Começa a se preparar, né? Porque assim, o IPVA chega um pouquinho de fevereiro, o IPTU também chega por aqui, mas começa a se preparar. E olha, vai precisar de muito dinheiro, viu, com tantas taxas. Ângela, muito obrigada pela sua participação. Vamos torcer aí que tudo que foi feito no Estado nesse ano aí difícil, a gente consiga atrair empresas para cá, para que sejam abertos novos postos. Com certeza. A gente termina o programa se despedindo de 2017 com um trecho de um poema de Carlos Drummond de Andrade, e para você que está nos assistindo. Olha só, não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumidas, nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro, as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem que merecê-lo, tem que fazê-lo novo. E eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre para acordar. Seja bem-vindo 2018, a gente se encontra no próximo sábado. Até lá.